Fala malta, eu sou a Cara Pietra e hoje eu tô no vídeo que eu precisei acelerar pra poder fazer ele pra vocês e entregar em tempo hábil pra ainda valer a pena a gente falar sobre o assunto. Mas pegando o gancho do que a gente já falou no último vídeo sobre pessoas trans no desporto, as Olimpíadas têm dado muito o que falar, mas muito mesmo. Desde as aberturas e agora temos um novo problema. Mas, bem, vamos lá. Não é um problema em si, mas é uma questão que levanta muitas outras questões e a gente precisa falar sobre isso. Vem comigo. Se você está acompanhando as Olimpíadas, você viu que nas últimas horas nós tivemos uma enxurrada de notícias falando sobre a desistência da lutadora italiana de boxe, a Angela Carini, que é uma atleta italiana de boxe e que ia começar a competição. Bem, é o mais doido de tudo. Vamos por partes nessas coisas. Primeiro, começou o evento, né? Elas iriam começar a disputa, mas 46 segundos depois de ter começado a luta, e ela levou um soco, a Carini leva um soco, ela simplesmente desiste, diz que não vai competir mais. Aquele era um soco que ela nunca tinha sentido na vida. Enfim, e isso levantou muitas questões. Por quê? Porque a Imane Khelif, que é a competidora que estava participando dessa luta com a Carini, ela é, ao que tudo indica, ela é uma pessoa intersexual, mas que é uma mulher. É uma mulher intersexual. Sim, ela nasceu mulher, bem, ela nasceu intersexual, mas ela desempenhou todo o papel, ela cresceu como mulher na sociedade algeriana. Isso é uma coisa que a gente precisa entender a partir desse ponto. Mas aí você deve se perguntar, quem é a Imane Khelif? Por que ela está competindo com mulheres e que loucura é essa? Porque as pessoas estão questionando o fato dela estar nas competições nas Olimpíadas de Paris desse ano. A Imane Khelif, ela tem 25 anos, ela nasceu na Algéria e primeiro ela participou de competições de futebol, mas acabou se apaixonando pelo boxe e começou a competir no boxe ainda quando estava saindo da adolescência. Ela é membro da Civil Safety Boxing Club of Thieret, que é a cidade onde ela nasceu, onde ela começou a desenvolver lá as suas habilidades para o boxe. E aí você deve dizer, putz, mas se ela é uma pessoa intersexual, ela deve ter ganhado um monte de coisa, ela deve ter rasgado todo mundo. E de fato, ela é uma boxeadora que tem se destacado muito nos últimos anos na área do boxe. E isso é um fato, principalmente na África. Tanto é que eu trouxe alguns pontos de todas as competições que ela ganhou ou que ela participou e se classificou de maneira interessante nos últimos anos. Ela participou dos Jogos Olímpicos em Tóquio e nesse período ela terminou em 5º lugar. Não passou disso. Em campeonatos mundiais, né, pelo IBA, que é a Associação Internacional de Boxe, e em 2022 ela conquistou a medalha de prata na categoria leve de 63 quilos, destacando-se entre as melhores do mundo nesse período. Também em 2022 ela conquistou a primeira medalha de ouro no Campeonato Africano de Boxe. Em 2022 também ela conquistou a medalha de ouro no torneio memorial de Stândia, que eu não sei onde fica Stândia, mas deve ser lá na África também. E também em 2022 ela recebeu medalha de ouro no Torneio das Nações, na Copa das Nações, que também foi 2022. E aí você deve dizer, putz, tá aí, tá a resposta, olha aí, ela tá ganhando tudo, desde que ela começou a competir, ela sempre está ganhando. Mas não é bem assim. Em 2018 ela terminou em 17º lugar, competindo, e não chegou a lugar nenhum, né? Não ganhou medalha, não ganhou nada em 2018. E em 2019, competiu novamente no Campeonato Internacional de Boxe Feminino. Ela terminou em 33º lugar. Ou seja, também não conseguiu se classificar de maneira tão evidente. Lembrando, gente, que a Algéria é um país onde ser LGBTQIAP+, ainda é crime. Inclusive, ser trans não é permitido, redesignação sexual, qualquer tipo de tratamento que possa fazer com que as pessoas se harmonizem com o gênero com que elas se identificam é crime. Ou seja, é
quase que impossível que ela tenha sido um homem e que agora, para ir para as Olimpíadas, ela se tornou uma mulher. E não é esse o ponto. Então, eu já quero deixar isso muito claro para vocês. Não, a Imane Khelif, ela não é um homem, ou aliás, ela não é uma mulher trans. Uma mulher que viveu a sua vida inteira como mulher. Inclusive, existem eu vi muitas fake news quando eu tava pesquisando sobre ela. Muitas fake news, muitos artigos falando mal, né? Principalmente de mídia de direita, querendo fazer com que ela pareça um monstro. E ela acabou, ela arregaçou com a cara da menina. E pra quem viu, de fato, ela só em 46 segundos estava ali, ela deu um soco. A menina não caiu, não fez nada, ela simplesmente desistiu porque ela não queria mais participar, porque ela não achava justo. E é um direito dela não achar justo. Isso de fato é uma coisa que ela pode fazer, é um direito dela dizer, não quero participar com ela, eu acho que é injusto. Fala, gente, eu tô aqui no processo de edição do vídeo. E enquanto eu tava editando, eu tava vendo outras notícias a respeito do que aconteceu com a Imane e com a Karine. E, gente, o buraco é muito mais embaixo. É muito, muito, muito mais embaixo. Mas uma coisa que eu vi é que a Karine, ela não comentou em nenhum momento que ela... Bem, pode ser que em outro momento ela tenha falado, mas assim que ela saiu do ringue, ela não falou que era porque a Khelif era intersexual ou qualquer coisa do gênero. Mas é porque ela tinha sentido uma dor muito forte no nariz depois do soco e que ela desistiu porque estava doendo muito e, enfim, ela não ia continuar a luta. E outro bafão que eu descobri depois é que supostamente a Associação Internacional de Boxe, ela foi impedida de produzir, de desenvolver as lutas de boxe desse ano, porque elas estão sendo analisadas, elas estão sendo investigadas por corrupção e um monte de falcatrua que aconteceu, e muitas mulheres, muitas pessoas que competiam no boxe dentro dessa associação acabaram passando por exames estranhos que não... Enfim, é um bafão, bem bafão mesmo. Mas é só pra deixar claro algumas coisas, pra não ficar muito confuso. E continua no vídeo aí. E aí, em 2023, depois, né, durante as competições de boxe lá da Liga Internacional de Boxe Feminino, a Imane, ela foi impedida de competir, faltando algumas horas para ela poder disputar a medalha de ouro com a sua rival. Ela foi impedida porque os seus exames indicavam que ela tinha... Bem, e aí é aquela parte cinzenta dessas notícias, né? O Comitê Internacional de Boxe, ele não definiu de pronto o que tinha acontecido, porque ela tinha sido desclassificada, mas que dizia que ela não se enquadrava nos graus de elegibilidade para poder participar de uma competição feminina. A Associação Algeriana de Esportes e do Comitê Esportivo de Boxe da Algéria também não falou muito sobre isso e disse e concordou que ela foi desclassificada por problemas de saúde. Até aí tudo bem. Só que o diretor da da Associação Internacional de Boxing, ele acabou soltando posteriormente que supostamente a Imane, ela teria uma variância de cromossômica, onde haveria um cromossomo Y dentro da sua genética natural, da sua genética biológica. Ou seja, ela seria uma pessoa intersexual. E aí você deve estar perguntando, tá, mas se ela não podia competir em 2023, como é que ela chegou nas Olimpíadas? Bem, o Comitê Olímpico, depois de 2020 em Tóquio, para também fazer com que as pessoas também, né, pudessem ser mais acolhidas durante o período das Olimpíadas, o que eu não acho que eles conseguem fazer, mas pelo menos tentam, ou fingem que tentam, eles flexibilizaram algumas das diretrizes para a elegibilidade dos competidores. Primeiro, por quê? Porque o COI determinou que quem vai definir quem pode participar e quem vai indicar as elegibilidades são as próprias instituições, as próprias associações, conselhos, ligas, que poderiam definir
quais são os graus de elegibilidade para que os competidores pudessem competir. E aí você diz assim, tá, tudo bem, olha aí, tem um ponto. Só que o que acontece é que, dependendo de qual lugar a gente está falando, essa flexibilização acaba fazendo com que em outros lugares seja permitido que pessoas trans, e eu não tô colocando todo mundo nesse balaio agora, mulheres trans, homens trans, pessoas intersexuais, pessoas cis, compitam independente de seu gênero. Mas essa flexibilidade faz com que em outros lugares também pessoas trans não possam competir. E aí cria todo um caos, porque não há uma padronização de como as coisas irão acontecer. Ou seja, criou-se esse mecanismo que, ao meu ver, é um mecanismo extremamente transfóbico, até porque, como vocês já devem ter visto lá no vídeo da semana passada, ou aliás, no último vídeo, não existe ainda evidências que batam o martelo dizendo que mulheres trans teriam essa vantagem sobre mulheres cis. Mas assim, tudo bem. Na dúvida, a gente tenta fazer ali uma vista grossa para poder tentar entender toda essa situação. Mas a gente não tá falando de uma mulher trans, a gente tá falando de uma mulher intersexual, que nasceu intersexual e que viveu a sua vida inteira como mulher. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Sendo que até mesmo as associações, elas estabelecem alguns critérios mais focados para evitar que mulheres trans não ascendam às competições com outras mulheres. E a maioria das vezes todas essas situações são baseadas em porque queremos que seja assim. Não é, é porque eu vi um artigo X e Y. E de fato existem muitos artigos, aliás, muitos não, existem alguns artigos que indicam, né, a diferença muscular, de massa, de densidade óssea, que é o que eles mais se baseiam, né, que eles mais seguram naquilo, e que dizem que depois de ter passado pela puberdade não tem mais jeito, uma mulher trans teria vantagem sobre uma mulher cis. Contudo, nós não estamos falando de uma mulher trans, nós estamos falando de uma mulher intersexual. E que se houve qualquer tipo de desenvolvimento hormonal, foi para adequar ela a ser fêmea. Ou seja, ela teoricamente não teria usufruído de hormônios masculinos, não tendo passado por uma puberdade masculina. E aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Não mais complicadas, mas a gente precisa ponderar a respeito. Ela nem é uma mulher trans. O que as pessoas queriam muito que fosse, porque o tanto de hate que as mulheres trans vêm sofrendo nos últimos anos porque elas querem participar de esporte não está no gibi. Isso quer dizer, meus anjos, que nós precisamos de muito estudo ainda. Muita coisa precisa ser estudada para que a gente possa entender sobre pessoas trans no desporto, sobre pessoas intersexuais, para que a gente possa analisar e fazer com que essas pessoas possam participar, mas de maneira que seja equivalente. Precisamos entender que não tem como tratar igualdade dentro da cisgeneridade e nem de pessoas transgêneras. Não existe algo igual em todo mundo. Pessoas cisgêneras e pessoas trans e pessoas entre si, ninguém vai ser igual a ninguém, biologicamente falando. Mas já que não dá pra gente determinar de uma maneira assim que seja igual, então que a gente seja mais equivalente. O que quer dizer isso, cara Pietra? Isso quer dizer que, se calhar, é o momento da gente reavaliar como as pessoas são qualificadas ou são elegidas para poder participar de algum tipo de competição. Então, isso faria com que uma pessoa que tem um nível de testosterona X, capacidade muscular Y, compita com as pessoas que têm mais ou menos essa mesma capacidade X ou Y. E não se você é 63 quilos ou se você é 50 quilos, sabe? Faz sentido? Pode ser que faça sentido, ou pode ser que não faça. Você diz assim, nossa, tá ficando maluca, louca na casinha.
Mas de fato as pessoas sempre irão utilizar esse tipo de oportunidade onde uma pessoa que é intersexual, não é uma mulher trans, mas para tratar isso como se fosse uma mulher trans fazendo esportes com mulheres cisgêneras. E nós, mulheres trans, sempre tomamos no bumbum no final de todas essas coisas. Mas é só a Khalife que tá participando de esportes ao redor do mundo? Não. Eu fiz uma lista com algumas pessoas que são intersexuais, mas que desempenham papéis femininos. Outras não desempenham papel feminino, mas eu vou trazer aqui também como uma pessoa intersexual. Ponto. A primeira é a Caster Semenya, que a gente trouxe na semana passada, que a gente trouxe no último vídeo, sobre ela ser uma mulher intersexual e que foi impedida de participar do atletismo porque os seus níveis de testosterona estavam muito altos. Temos o Queen, que é um atleta não binário do Canadá, que joga futebol pelo Canadá e que se declara como... é uma pessoa intersexual e que se declara como não binário. Temos também a Dudh Chand, que é da Índia e é uma mulher intersexual lésbica, que teve a sua vivência escrutinada em 2014 por ter hiperandrogenia, que faz com que os seus níveis de testosterona sejam muito mais elevados. E aí ela foi escrutinada e foi um caos. E voltar para o esporte para ela tem sido muito difícil, porque ela sempre vai ser colocada em xeque se ela está sendo boa porque ela é boa, porque ela ganhou muita medalha, gente. Procura depois sobre ela. Vocês vão ver o tanto de medalha que ela ganhou, mas hoje tudo vai ser questionado. Se ela ganhar uma medalha, vai dizer assim, putz, é porque ela não tem igualdade com as outras. Mas se ela não ganhar, ninguém vai questionar. Só simplesmente dizer assim, você não é capaz mesmo, tá bom? É isso. Temos a Anete Negeza, competidora de atletismo por Uganda, que também é uma pessoa intersexual. E tem um caso que eu não sabia, que eu não conhecia, mas que pesquisando para esse vídeo eu acabei descobrindo, que é a da Érica Coimbra, que é uma mulher intersexual que jogava vôlei no Brasil e que foi impedida de competir em um determinado período porque ela era uma pessoa intersexual e ela não era mulher suficiente para competir no voleibol com outras mulheres. Inclusive ela falou uma coisa que eu achei bem interessante e acho interessante de trazer aqui para vocês. Ela fala isso em uma entrevista para o Diário do Nordeste. Os homens não precisam provar serem homens para competir, mas mulheres sim. E isso me chamou a atenção, porque de fato, homens eles não precisam fazer nada, eles só simplesmente são homens. E aí a vantagem de ser homem, muitas vezes, é você não precisar ser questionada para nada, você simplesmente só participa, só vai, porque o mundo espera porque o mundo já aceita que esse espaço é seu. Mas quando você é mulher, você precisa comprovar que você é mulher. E se você vai ter a elegibilidade ou você vai ser mulher suficiente para poder competir com outras mulheres, mesmo que você seja de fato uma mulher. E é como eu disse, eu concordo totalmente que mulheres cisgêneras e mulheres trans, elas precisam estar ali em equidade, elas não precisam de igualdade, elas precisam de equidade. Vamos pensar nisso de uma maneira mais interessante. Equidade, a palavra que eu acho que define melhor esse novo momento da nossa vida humana. Mulheres trans e mulheres cisgêneras, elas precisam competir em equidade. Ou seja, se aquela pessoa transgênero ela possui alguma característica que seja, mesmo que seja tipo alguns porcentos a mais, como a gente tinha falado no último vídeo, se há essa diferença muscular de uma para a outra, que ela passe para a próxima categoria, não que ela seja excluída de qualquer categoria, que ela seja simplesmente exilada de qualquer possibilidade, né? Se uma pessoa, vamos colocar o boxe aqui, que é a pauta do dia, basicamente. Então, se
uma pessoa transgênera, vamos colocar que as mulheres transgêneras, que somos nós as que mais sofremos em relação aos esportes. Se uma mulher vai competir com outra mulher no peso leve, 63 quilos, mas aí, não, mas é 63 quilos, mas aí é uma mulher trans, a densidade óssea é diferente, a densidade muscular é outra coisa, a capacidade muscular também é outra coisa. Então que é leve, já que existe essa capacidade maior, que essa pessoa, em vez de competir com as mulheres cisgêneras daquela categoria, que ela passe para uma categoria superior que seja equivalente àquilo que ela pode oferecer dentro do combate ou dentro da disputa, né? Afinal de contas, a gente precisa competir em pé de equidade. Eu acho que... Eu não sei se faz sentido para vocês, mas na minha cabeça faz muito sentido. E diz agora o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Se eu tô ficando maluca, se isso tudo é uma grande doideira da minha cabeça, ou se de fato faz algum sentido. Deixa aqui nos seus comentários o que vocês também acham sobre toda essa situação com a lutadora italiana. Simplesmente definiu que ela não iria participar. Hoje em dia, gente, eu tenho um pouquinho pé atrás sempre com as pessoas, principalmente quando elas estão em evidência naquele momento, porque a gente não sabe se de fato aquilo é algo genuíno, e eu não tô dizendo que é o caso da atleta italiana, tá? Mas eu gosto de sempre ter um pé atrás, porque eu não sei se é um ato genuíno das pessoas de simplesmente dizer, olha, eu acho que eu não vou conseguir competir com essa pessoa porque ela está em muitos níveis acima de mim, em desvantagem, em vantagem sobre mim, né? Ou se de fato a pessoa só simplesmente está boicotando porque ela defende algum tipo de ideia e usar daquele lugar como um palco para validar a sua ideia. Pode ser também um esquema de ajustes políticos. E nós precisamos entender que passamos por um momento onde pessoas trans e LGBTQIA+ têm sofrido o escrutínio da extrema-direita e a necessidade que eles têm de fazer com que nós percamos qualquer tipo de direito ou qualquer tipo de dignidade mínima que nós possamos ter. Então é sempre bom a gente pensar a respeito disso, de fato, com o desejo de fazer com que políticas sejam adotadas para que as pessoas trans não sejam, ou intersexuais, não sejam excluídas, mas se adequem dentro dos esportes que vão acontecer. Porque senão a gente só vai ter exclusão, segregação e não tem ninguém querendo fazer ali criar um caminho no meio para com que essas pessoas também tenham dignidade e direitos assegurados em participar de Olimpíadas, em participar da vida esportiva como um todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é um vídeo curtinho, é só mesmo pra gente entender a respeito do que tá acontecendo nesses últimos dias. Vou lançar assim, espero que vocês gostem, mas vamos junto porque não podemos parar. A luta continua, a luta continua. Até a próxima. Fui!